Filipenses capítulo 4, versículo 1 só o versículo 1, diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Vou ler outra vez. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Todas as vezes que a gente tem viajado, e sempre que eu volto, os irmãos me abraçam e dizem que estão com saudade. Mas este ano, diferente dos outros, eu senti que a gente fez mais falta do que nos anos anteriores. Me parece que os irmãos sentiram mais saudade, de fato. E muitos de vocês me abraçaram, dizendo: pastor, que saudade, que bom que o senhor está de volta. Você não sabe como isso é importante. Outros não disseram isso, mas às vezes sentem isso, mas não têm a mesma liberdade de expressar esse sentimento. E aqui o texto de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele está fazendo menção no capítulo 3, se você virar a sua página ou voltar no capítulo 3, a partir do versículo 17 do capítulo 3, ele está dando as disposições que nós, como crentes, precisamos ter em Jesus. O tipo de comunhão, o tipo de disposição do nosso coração. E aí, por isso, ele começa o texto aqui no capítulo 4, verso 1, dizendo: portanto, baseado nas verdades que ele apresentou anteriormente. Ele diz: irmãos, a quem eu amo e de quem eu tenho saudade. É tão gostoso isso, ter saudade, sentir saudade. A gente só sente saudade daquilo que é bom, daqueles de quem a gente gosta. A gente não sente saudade de coisa ruim. Você sente saudade? Ai, tenho uma saudade daquele tempo que eu passava dificuldade, que eu passava privação. Você sente saudade disso? Não. Você sente saudade do tempo que você não tinha roupa para vestir? Você só tinha aquele único vestido? Ou você tinha que andar a pé porque não tinha carro, não tinha moto, não tinha uma bicicleta? Você tem saudade desse tempo? Assim, de verdade, não. Você tem saudade do Natal, que ganhava presentes, era gostosa aquela festa. A gente sente saudade de coisa boa. E o Paulo está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo: eu amo vocês e tenho saudade. Vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Por isso eu quero dar o tema a essa mensagem de amor, alegria e glória. Amor, alegria e glória. E que o Senhor possa falar no seu coração nessa noite. 3 aspectos disso que eu quero trabalhar com você aqui. O primeiro deles é a força da palavra, a capacidade que a palavra tem na nossa vida. O Paulo, se a gente pudesse dizer assim, não acontece. Normalmente não acontece de o pai ter um filho preferido. Não acontece. Eu tenho 2 e não tenho nenhum preferido. Cada um é importante no seu tempo, na sua forma, do seu jeito. Nós não temos, você que tem filhos, não tem ninguém que seja, eu acho, né? Eu acredito, não é comum, né? Você ter filho preferido ou filha preferida. A Sandra tem a Fabiana, que é a preferida dela. Né? Assim também a Fabiana tem a Mariana, que é a preferida delas, porque só tem uma. Mas a gente que tem o Olair e a Nilce, por exemplo, tem 4. Não tem um preferido? Tem? Não, né? Todos são importantes igual, mesma importância. Mas se a gente pudesse dizer que Paulo tinha uma igreja preferida, ele deixa meio claro que era essa igreja aqui. Ele amava os filipenses, ele amava os colossenses, ele amava o povo de Corinto, mas nos parece que Paulo tinha uma queda um tanto diferente pelos filipenses.
Por que Paulo tinha esse amor tão intenso pelos filipenses? Por causa da forma como os filipenses demonstravam amor para Paulo também. É o tal do amor correspondido. Porque às vezes a gente ama, as pessoas ama, mas não tem aquela resposta do amor. Você só ama e vai amando e amando. É nosso dever amar, e amor não deve ser um peso na nossa vida. A gente não deve amar com a sensação de peso, mas deve amar porque Cristo nos amou primeiro. Pronto. Mas quando o nosso amor é correspondido pela pessoa amada, é tão gostoso a gente receber aquilo que se chama de feedback. É tão maravilhoso. E nos parece que a igreja dos Filipenses aqui, eles davam esse retorno para Paulo, em todos os sentidos. Eles abraçavam Paulo, eles apostavam no ministério de Paulo, eles admitiam a autoridade de Paulo, eles contribuíam na obra, no sustento do apóstolo Paulo. Então dá para perceber que havia um vínculo profundo entre eles. Agora, quais outros valores a gente extrai desse texto aqui? Bom, a primeira delas é que nos parece que Paulo plantou essa igreja. Algumas outras ele não plantou, mas essa aqui foi ele que deu início. A igreja lá na cidade de Filipos, que hoje ela fica pedaço na Europa, pedaço na Ásia, mas ela era considerada uma cidade da Europa, que fica ali no parte da Grécia. Então ela é da Europa. Então vamos pensar assim, foi uma das primeiras igrejas da Europa que Paulo plantou ali. Dá para ver que o coração de Paulo batia assim quando falava dos filipenses. Ah, que gostoso! E ele falava: eu tenho uma saudade de vocês, eu quero vê-los, eu quero voltar e poder bater um papo, abraçar, dividir com vocês experiências. É tão extraordinário isso. Eu tive essa sensação, esses 20 dias que ficamos fora. É gostoso poder voltar e ver os irmãos e compartilhar as experiências com os irmãos, as coisas boas, as coisas ruins que a gente também acaba experimentando lá. Mas Paulo, ele diz assim, em primeiro lugar: tenho saudade de vocês, que são a minha alegria. Olha que gostoso o apóstolo falar que aqueles irmãos eram a alegria dele. Quem é a sua alegria? Seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus parentes, seu pet. Tem gente que é o pet, a alegria da casa é um pet, né? Tá, tudo bem, não discuto isso. Mas Paulo, ele fala: a minha alegria são vocês, irmãos. A minha alegria são vocês. E por que Paulo tinha alegria nos irmãos? Pelo valor da eternidade. Ele diz assim: vocês que são a minha alegria e a minha coroa. A coroa é um símbolo de alguém que conquistou, de alguém que venceu, de alguém que triunfou. A coroa aqui não era coroa de rei, tá bom? Não entenda a coroa de rei aqui, de alguém que assumiu o trono e recebe a coroa. Não é essa coroa, é aquela coroa de louro, aquela coroa de alguém que ganhou, assim como os times ganham aí levanta aquela taça, todo mundo vai àquela festa, ou então quem ganha as maratonas ganha aquela coisinha assim. É esse tipo de coroa. É o prêmio de alguém que batalhou até o fim. E Paulo está dizendo, nessa visão de eternidade: vocês são a minha alegria aqui e a minha coroa lá no fim. O dia que eu chegar lá no dia do Senhor, eu vou ter vocês como coroa na minha vida. O reconhecimento do nosso trabalho juntos, da nossa comunhão. Como eu disse no começo do culto, relacionamentos não é perfeição o tempo todo. Há de se ter atritos, dificuldades, palavras que não são bem colocadas e que geram constrangimentos algumas vezes. A gente não está ileso disso. Nós podemos passar por essas coisas.
Mas a beleza está no fato de a gente se amar acima de tudo. Uma das características dessa igreja Batista da Paz aqui é esse amor. Esse amor intenso, profundo. Às vezes até meio amortecido entre nós numa temporada, mas que Deus tem restaurado esse amor, esse respeito, essa alegria da gente estar junto. Quando Paulo fala de coroa, ele está dizendo assim: vai chegar um dia, meus irmãos, que isso tudo aqui vai passar. E o que nós teremos de apresentar? Eu tenho a apresentar vocês. Eu vou abrir meu coração para você aqui de algumas situações. Por exemplo, quando eu comparo a nossa igreja com algumas outras igrejas, quando eu comparo o meu ministério com alguns outros ministérios, alguns outros pastores, eu me sinto diminuído, menor. Porque às vezes a nossa igreja não cresceu na mesma proporção de outros. Bom, como é que eu encaro essas coisas? Dependendo do ministério, quando eu comparo o valor da doutrina pregada, eu falo, eu estou bem demais, eu vou permanecer assim. Porque tem muita gente que hoje é show já, e eu não vou partir para o show jamais. Mas como é que eu posso medir isso? A Valquíria foi um caso desse. Ela é fruto do nosso ministério. E quando eu falo nosso ministério, é do meu pastorado e do seu trabalho junto. Então, quando eu falar nosso ministério, entenda nós como igreja. A Valquíria está lá, ela é fruto disto. Ela sozinha, não tinha igreja. Ela orava, ela cantava, ela buscava a face do Senhor. Ela não desistiu, ela não desviou. Ela podia argumentar, não tem ninguém aqui, vou viver a vida do mundo mesmo. Não, ela se esforçava para ter comunhão com Deus, seja através de vídeo, de internet, de mensagens de igreja online que ela achava por aí, mas ela queria ter alguém para poder apalpar. Ela queria ter alguém para tomar um café junto. E aí, quando a gente estava ouvindo a Valquíria falando dessas experiências dela e de como ela se manteve firme ao Senhor, a gente lembra, isso é fruto do nosso trabalho aqui, do nosso ministério aqui. O Max, ele não conhece essa igreja como a Valquíria conhece. E ele tinha uma impressão assim, diferente da gente. Mas ele falou, vocês são tão legais e eu tenho saudade. Eu perguntei para ele, você tem saudade? Ele falou, eu tenho saudade. E eu queria voltar lá, eu queria estar outra vez lá. E ele até disse uma coisa, eu queria morar no Brasil. E aí você fica querendo ir embora do Brasil. Eu vou dizer uma coisa para você, com toda segurança, não tem abraço mais gostoso do que o abraço de um brasileiro. Não tem, queridos. Nós andamos por aí, já fui em alguns países, tive o privilégio de ir em alguns países, a gente abraça até tem abraço, mas pensa num abração assim, distante, um abraço que não toca a gente, não transmite calor. E aí a gente chega aqui no Brasil, quando a gente chega aqui no aeroporto, a mulher que estava no hotel lá, faxineira, nós fomos dormir e quando levantamos, sabe como a mulher fez? Ela falou assim, bom dia! É só no Brasil, querido. Por aí as pessoas nem olham e olham você e falam assim, morning, que é good morning, né? Então fala morning, assim ó, morning. Tem esse negócio de bom dia! Que gostoso é o brasileiro. Brasileiro é gostoso. Brasileiro tem, e a gente não aproveita isso. A gente quer ser americano, a gente quer ser europeu, frio, gelado. É gostoso demais esse carinho que nós temos, essa vitalidade nos relacionamentos que nós temos. Deus nos fez assim. Deus nos fez assim, nós devemos aproveitar para ser assim, caloroso mesmo. Tinha um peregrino lá, ele é um baiano, ele andava com uma blusa dessa verde-limão e um violão. E onde ele ia, ele parava e tocava música para o povo.
Aí passou um brasileiro lá, um dia antes, e falou: ó, tá vindo um baiano aí, para ele aqui, segura esse cara aqui um pouco, porque vale a pena bater um papo com ele. Tá bom. No outro dia passou outra pessoa, parou um pouquinho na casa e disse: ó, tem um baiano maluco que tá vindo aí. Ah, nós ficamos de prontidão já, esperando o baiano. E aí, eis que lá aponta o baiano lá, com o violão dele, e ele vem nas vilas, nos aldeões ali, as pessoas, ele para aí, toca violão, e canta, e conta casa. Não sabe falar nada, não sabe falar inglês, não sabe falar espanhol, mas comunica com todo mundo. Todo mundo conhecia o baiano, que estava fazendo o caminho. Do jeito que ele estava parando, ele ia levar, estilo baiano, uns 2, 3 anos para fazer o caminho. Porque andava um pouquinho, parava, cantava, abraçava, tirava foto, tiramos foto. Mas aí, ali não é o nosso propósito fazer gracinha. Nós chamamos o baiano, o Natan e eu, um cabaiano. Sabia que você é precioso para Jesus? Sabia que você saiu do Brasil para vir aqui ouvir a palavra do Senhor para os brasileiros? E pregamos o evangelho para ele. E foi um chororô de baiano com brasileiro, com paulista, com uma mulher lá, uma moça que estava andando com ele, que eu não sei de que lugar ela é do mundo. E nós abraçamos e choramos juntos e oramos, e o baiano entregou a vida para Jesus lá. Ah, que gostoso. A pessoa, o baiano sai daqui para ir ouvir do evangelho lá. Que coisa maravilhosa que foi. 5 pessoas na semana que nós tivemos lá entregaram a vida para Jesus. 5 pessoas entregaram a vida para Jesus. Gente desse mundo aí, que a gente não sabe mais, às vezes não vai saber mais nada dele, mas às vezes vai ser um fundador de igreja lá. A pastora Selma tem um testemunho bonito disso. O irmão dela estava meio perdidão, mudou para lá. Num lugar você fala: meu Deus, aqui ele tinha mais chance de conhecer o evangelho e conhecer Jesus. Ele estava morando lá numa cidade da Espanha. E aí o que aconteceu? Conheceu um pastor brasileiro lá. E foi hoje? Foi ontem? Foi hoje. Ele foi consagrado a diácono. Que coisa! Que Deus que faz maravilhas! É disto que Paulo está falando. Essa é a nossa alegria, isso é minha coroa. Isso é a minha coroa. Às vezes a gente fica correndo atrás de coisas dessa terra. Tudo bem, você tem os seus sonhos, vai lá atrás deles e tudo. Mas mais do que qualquer coisa nessa terra, você tem que olhar para o céu. A alegria no céu, a coroa no céu. E eu tenho certeza, meu irmão, eu sou falho num monte de coisa, sou falho. Deveria ter um pouco mais de amor, de paixão, como Paulo tinha. Mas eu posso ter uma segurança, né? Quando eu chegar no céu, se conhecendo ou não você, porque eu tenho uma divergência nesse sentido da maioria dos outros, as pessoas por aí, os pastores pensam que vamos conhecer todo mundo no céu. Eu acho que não. Não sei. Eu acho que nós não vamos nos conhecer no céu. Tenho minhas razões para isso. Mas uma coisa eu sei. Esse texto diz que essas pessoas serão coroa de alegria lá no céu. E eu tenho certeza, meu irmão, eu vou chegar lá no céu e você vai ser coroa de alegria e de glória para mim lá no céu. Sabe por quê? Porque eu tenho amado você. Eu tenho amado e tenho respeitado você. Eu não consigo cumprir todos os anseios do seu coração. Eu não sou tão bom pastor como eu precisaria ser. Mas tem uma coisa, você não pode ter dúvida do amor que eu tenho por você, da saudade que eu tenho de você, de quanto eu me importo com a sua vida. Eu respeito você e quero ver você na presença do Senhor. Aí a gente pensa assim, algumas pessoas, eu não sei se você já viu, tem gente que prega só de lábios, mas não tem amor, e isso não toca muito. E tem gente que prega uma coisa simples, mas tem tanto amor envolvido naquilo que toca no coração das pessoas. Tem gente que não percebeu ainda que
Quando a gente tem afeição pelas pessoas, a gente derrete o mais duro ferro. Quando se tem afeição, Paulo está dizendo aqui, eu amo vocês e tenho saudade de vocês, é afeição, é contato, é carinho. E nós como cristãos precisamos disso. Nós precisamos desse contato, nós precisamos desse carinho, de que alguém se preocupe conosco, de que você se preocupe com as pessoas. E à medida que nós vamos nos preocupando com as pessoas, elas acabam se preocupando conosco também. Eu queria poder trazer uma lembrancinha para cada pessoa dessa igreja. Eu não consigo, é caro as coisas. Mas o Pedro, por exemplo, não o seu Pedro, o Pedro, ele toda vez que eu vou viajar, ele fala, não esqueça do mimo, do meu mimo. Eu falo, me dá dinheiro que eu trago o mimo para você, ué. Dá aí uns euros aí que eu trago o mimo para você. Mas ele não me dá dinheiro e ainda pede o mimo. E eu trago, sempre eu trago um mimo para o Pedro, porque isso é importante para ele. Ele gosta, ele se sente amado. E eu gosto disso. Eu compro alguma coisa lembrando do Pedro. Isso aqui é do Pedro, porque o Pedro pede um mimo para mim toda vez. Se ele pede um mimo para mim, o que ele está sinalizando para mim? Ele admite que eu estou fazendo a obra do Senhor. Ele admite que o que eu estou fazendo é uma coisa boa. E ele admite que vai sentir minha falta. Então, quando eu voltar, ele quer que eu traga alguma recordação dos lugares por onde eu passei. Que legal é isso. E aí eu vou entrar numa área que eu quero pedir que você me entenda no que eu vou falar. Conversando com a Valquíria lá, eu falei, sabe, Valquíria, a igreja brasileira está numa situação tão esquisita que a gente não pode nem brigar mais. Porque a Valquíria foi uma moça que nós brigamos muito. Quem conhece a Valquíria e conheceu a Valquíria de perto, a Valquíria é ácida para encrenca. Pensa numa pessoa de índole dura. E olha, eu briguei com a Valquíria muitas vezes. Briguei de bater boca com a Valquíria. Mas ela nunca me faltou com respeito. E quando eu tinha razão, ela admitia. E quando eu estava errado, eu admitia. Nós tivemos discussões sérias. Eu falei, sabe, Valquíria, hoje, na igreja do Brasil, a gente não pode nem brigar com os irmãos se os irmãos mudam de igreja. Não dá nem para brigar mais. A gente chama atenção, o irmão se ofende e vai embora. Eu chamava a atenção dela duramente, assim, você está errada. Você tem que mudar o seu estilo de vida, o seu comportamento. Ah, pastor, mas eu lembro num retiro que nós sentamos assim na parte de trás e saiu faísca. Mas é uma pessoa que obedecia à palavra de Deus, está lá. Eu queria ter mais gente para brigar, irmão. Por isso que eu pedi, entenda o que eu estou falando. Não estou pedindo para ter confusão. Só que nunca nos faltou o respeito e a consideração. Então, quando eu vejo vocês hoje aqui, trabalhando e lutando, vindo nessa igreja é para me ouvir. Isso eu entendo como coroa. Como cuidar. Já tive briga com a Vera, com a Fabiana. Já tive briga aqui com um monte de coisa. Com a Geda, hein, Geda? Já tivemos umas brigas, Geda e eu. Né? Pensa que eu sou bonzinho? Eu não sou bonzinho. Eu sou chato pra encrenca. Eu sou um cara chato. Já tive briga com o Ivan. Já tive briga com o Lair. Já tive briga com a Nilce. Já tive briga com a Pamela. Já tive briga com a Fabiana. Eu já briguei. Eu briguei com muita gente já aqui. E quando eu vejo vocês aqui, meus irmãos, eu fico pensando, como é bom a gente poder ser franco. Poder olhar nos olhos. Você acha que Paulo foi bonzinho com o povo o tempo todo? Não, Paulo falava a verdade para eles. E eles amavam Paulo por causa disso.
A gente está vivendo uma época de... A gente não pode falar nada com ninguém. A gente não pode nem ser chato mais. Tem que ser agradável o tempo todo, agradável, sorrisinho. A gente não pode nem ter a cara feia um dia. Você lembra o pastor... E cara feia eu tenho o tempo todo, né? Alguém está pensando aí, né? Mas não é não, viu? O pastor Messias deu um exemplo aqui, um sábado à tarde aqui, numa palestra dele, que um irmão lá saiu da igreja porque o pastor apertou a mão dele segurando a chave. Eu já fiz isso, cadê minha chave? Várias vezes eu já fiz assim, ó, você está com a chave na mão, às vezes está com a Bíblia aqui, e com a chave aqui, o irmão dá a mão, aperta a mão com a chave assim mesmo. O irmão saiu da igreja, mudou de igreja, porque o pastor apertou a mão dele segurando a chave. Ele falou: irmão, o senhor me desprezou. O senhor me apertou a minha mão segurando a chave. Meu Senhor Jesus, como a gente está esquisito. Menino demais. Essa igreja de Filipenses aqui, Paulo dá exortações duras para eles. Mas esse povo amava Paulo. Segundo aspecto disso aí, dessa verdade, a capacidade que o amor nos dá quando nós amamos. E o Paulo diz assim para os irmãos: olha, nós nos amamos, eu amo vocês. E ele fala assim: fiquem firmes no Senhor. Fiquem firmes. Paulo estava distante, era por carta que ele estava escrevendo para os filipenses aqui. Fiquem firmes. Paulo está dizendo: eu não posso estar com vocês o tempo todo, eu não posso cuidar de vocês o tempo todo, mas fiquem firmes. E por que a gente tem que ficar firme? Por algumas verdades. Por exemplo, as pequenas coisas que vão tirando o foco da nossa vida. Aqui e ali tem pequenas coisas. Você já deve ter visto foto da esfinge, aquela esfinge lá no Egito, que a parte do nariz já caiu assim, só tem um buraco assim. Você sabe aquilo? O desgaste da areia do deserto que bate e vai desgastando. Um pouco daquilo foi vandalismo, mas uma parte foi o desgaste pelo próprio grão de areia. O grão de areia é capaz de desfigurar. Foi capaz de desfigurar a esfinge. Assim também, os pequenos grãos de dificuldades e de lutas que nós passamos são capazes de silenciosamente desfigurar a nossa vida cristã. E quantos irmãos estão assim, desfigurados, porque não são lutas gigantes, não são coisas grandes, mas são pequenos problemas dentro de casa, no trabalho, ou pequenas enfermidades que vão minando a vida dele, vão tirando a estrutura, vão tirando a alegria, vão tirando a paz, e vai assim desfigurando a pessoa. Lá na vigília a gente estava fazendo uma ministração ali com a fogueira, e eu tirei 2 brasas da fogueira, 2 pedaços assim, bem incandescentes, e coloquei de lado, e num instantinho ela começou a apagar. E aí o irmão José Roberto, ele disse: é assim que acontece com muita gente, sai da fogueira e começa a apagar, vai apagando, vai murchando, vai diminuindo, porque o vento é o chão que vai extraindo a nossa força, a nossa chama. Aí peguei de novo aquela brasa e joguei de novo dentro da fogueira lá. O que aconteceu? Ela reacendeu, ficou viva de novo. Queridos, a comunhão que nós temos e devemos ter com a igreja, ela tem essa capacidade de nos manter vivos e brilhantes, aquecidos, em chamas, mas às vezes a gente acha que isso não é importante e vamos nos distanciando nas pequeninas coisas. É um passeiozinho, é uma distração, é uma coisa aqui, uma palavrinha ali, e a coisa vai nos distanciando. A gente não sai, só fica distante. Não sai da igreja.
mas fica frio. Aí tem o outro lado, o contrário, que os ventos fortes que vêm e batem na gente de repente. São as más notícias que recebemos, como uma enfermidade séria na nossa família. Eu estava numa reunião lá em Pirajuí. Eu quero agradecer os irmãos que oraram pela igreja de Pirajuí. Quinta-feira o pastor Davi já reassumiu a igreja. Hoje ele está oficialmente reassumindo a igreja de Pirajuí, já está bem de saúde, e a gente louva a Deus pela sua oração pelo pastor Davi lá de Pirajuí. Mas na reunião que tivemos na quinta-feira ali para acertar a volta do pastor, tinha uma irmãzinha que é parte da diretoria e ela não falou nada durante a reunião. Todos falaram, ela ficou em silêncio. Uma moça. E aí no fim, um irmão brincou com ela, falou: você falou muito essa noite, foi muito boa as suas palavras. Ela começou a chorar. Ela disse: me perdoem por eu não participar com meu coração aqui. É porque quando eu estava vindo para a reunião, eu recebi a notícia que a minha mãe está com um nódulo muito sério. Nós já estamos lutando com meu pai há muitos anos. Ele tem um câncer bem agressivo e a gente está lutando com ele há muito tempo. E agora a minha mãe recebeu essa notícia e eu estava vindo para cá e recebi a notícia de que ela também está com câncer. E aí, claro, todos nós desmontamos juntos. São aqueles ventos terríveis que vêm, abalam a nossa vida. É nessa hora que a gente precisa estar ancorado em alguma coisa. E é isso que Paulo está dizendo. O que nos dá âncora? O amor. É o amor que vai nos dar sustentação na hora que os ventos fortes baterem sobre a nossa vida. Se nós não estivermos em comunhão com Cristo e firmes nele, em amor, a gente vai ser levado pelo vento. E como a gente recebe notícia ruim de quando em quando? Coisas que mexem com a gente. É uma morte de um ente querido, é uma doença, é um desemprego, é uma tragédia, é um acidente que acontece. Abala a gente. E Paulo está dizendo: meus queridos, essa alegria, essa comunhão, esse amor que nós temos, eu peço para você, nesse amor, mantenham-se firmes em Jesus. Fiquem firmes no Senhor. É isso que vai te ajudar na hora dura. Todos nós passamos por horas difíceis na nossa vida. Você pode estar muito bem. Talvez essa semana alguma coisa venha com vento impetuoso na sua vida. A quem você vai recorrer? A esse amor, uns com os outros e em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo aqui: olha, queridos, fiquem firmes no Senhor. Amém. Eu quero usar uma ilustração que eu ouvi, até falei hoje de manhã aqui, com relação a estar focado na nossa vida. Fala da gravidez de uma elefanta e de uma cadela. Eu só fui confirmar se a gravidez de elefante são 18 meses mesmo. E aí eu descobri que para o elefante do continente africano é entre 18 e 22 meses. Quase 2 anos de gravidez. E para o elefante asiático, 22 meses. E essa ilustração é uma ilustração, narra um diálogo entre uma elefante e uma cadela. Fizeram as duas o teste de gravidez e as duas estavam grávidas. A esposa do elefante e a esposa do cachorro. A cadela, a barriga cresceu. Passado alguns meses, a cadela deu os seus filhotes. 6, numa pancada só.
E a elefanta, grávida. A cadela descansou uns dias. O marido foi lá, visitou. Grávida outra vez. Passaram mais alguns meses, 8 cachorrinhos. Que beleza. E a cadela olha para a elefante e fala assim: "É o seu nenê. Afinal, você está grávida ou não?" Passa mais um tempo, a cadela fica grávida outra vez. Mais cachorrinho. Acabou a dieta, ela olha para o elefante e fala assim: "E você? Você não vai ter neném, não, é?" A elefanta, com a capacidade e paciência de todo elefante, olha para a cadela e fala assim: "O meu filho, o filho que eu estou sendo gerado, vai ser um gigante. Quando meu filho nascer, a terra vai tremer. E quando meu filho andar, todos os outros animais vão sair da frente dele. Porque o que eu estou gerando aqui vai ser grande. Você tem um monte. Onde estão os seus filhos? Para aí. Arrumando filhos. Mas o meu filho vai fazer a terra tremer por onde passar." O que a gente tira de lição para isso? Tem hora, queridos, que o vento bate para lá e para cá. E tem hora que os grãos de areia vêm na tentativa de demolir com a nossa vida, de desfigurar o nosso ser, nossa vida com Deus. Mas se você tem consciência daquilo que você está gerando na fé, que é a eternidade em Cristo Jesus, e se você tem consciência de que no dia do Senhor, e é isso que Paulo fala, vai chegar o dia da coroa, ou seja, vai chegar um dia que o Senhor vai vir em socorro a nós, você mantenha firme. Paulo está dizendo: mantenha-se firme, porque o Senhor está chegando, vem o dia do Senhor, e Ele vem em socorro dos seus filhos, estejam eles passando por pequenas dificuldades, ou estejam eles passando por duras provas, o Senhor virá em socorro deles. E o próprio apóstolo fala: vocês vão brilhar no dia do Senhor, mas tem que estar firmes. O que nós estamos esperando? Facilidade na vida? Ficar firme exige força. Esse pedestalzinho aqui, ó, você acha que ele é firme? Qualquer coisinha, ó, cai. Você pensa que esse pedestalzinho aqui é firme, ó? Não precisa fazer força, não. Agora tenta empurrar essa parede aqui. A nossa âncora, a nossa coluna, a nossa torre forte é o Senhor. Se eu estou nele, eu estou firme. E permaneço. E continuo. Sem o Senhor, a gente é uma coisa frágil, que qualquer vento derruba. Aí eu pergunto para você: quem é você? Onde você está? Em quem você está ancorado? Quem é a sua segurança? Se for o Senhor, nos veremos no céu. E com toda a humildade do meu coração, você vai ser a minha coroa lá, a minha alegria, quando chegar no céu e poder falar assim: aqui estão aqueles com os quais nós tivemos comunhão lá na terra. Estamos aqui para celebrar a glória, a bondade e a misericórdia do Senhor. Eu não sei quem vai primeiro para o céu, se você ou eu, mas vai ser legal te encontrar lá.
vai ser muito bom saber que você está no Senhor. Nossa esperança é que Jesus volte e a gente vai todo mundo junto. Quem é a sua coroa? Vidas. Leve vidas para Jesus. Ensine a palavra para as pessoas. Pregue a palavra. Último domingo desse mês tem o culto do amigo. O último domingo desse mês. Você já começou a convidar os seus amigos? Você já entrou em contato com ele? Já começou a incomodar ele? Dizendo, olha, último domingo do mês eu vou passar na sua casa e você vai. Ah, você vai. Mas você vai. Você não é meu amigo? É, então. Se ele falar não, você fala, vai ser a partir de agora, porque você vai para a igreja comigo. Tome coragem, seja firme. Você vai ver como esse lugar vai estar lotado de gente. E você vai ficar de pé para o seu amigo poder sentar. Mas tem que começar agora, falando do amor de Deus. Você quer coroa lá no céu? Ganhe vidas. Fale do amor de Deus. Amém? O tempo acabou. Não terminei a mensagem. Tinha bastante coisa para compartilhar com você aqui. Mas fica isso aí. Fica essa palavra para o seu coração hoje. Esteja firme no Senhor. E mantenha a comunhão em Cristo Jesus o tempo todo. Ame o seu irmão, mas ame de coração.